nós teremos uma participação internacional lá do Maranhão. Pastor José Nascimento, por favor, pastor, ele é missionário da Junta de Missões Nacionais, é o responsável para trazer o recado do Senhor para nós e, claro, falando uma palavra do trabalho que ele tem realizado lá no Maranhão. Ele já está preocupado, porque amanhã vai fazer 15 graus aqui, é o que estão dizendo, e ele já está sentindo frio aqui já. É isso? Deus abençoe, pastor. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, quero pedir pelo teu servo neste momento, que o Senhor o abençoe e que ele seja instrumento para a edificação da tua igreja. Nós que estamos aqui presencialmente e por tantos que participam também pela internet. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Meus queridos irmãos, eu trago uma saudação vindo de Deus nosso Pai para os nossos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem está falando é o pastor Nascimento, missionário ali na região dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão. Eu e a minha esposa, Maria Esmeralda, nós fomos chamados para cumprir uma missão de Deus. E para a glória de Deus, nós estamos ali, já naquela região, há 13 anos. Isto é, como missionário da Junta de Missões Nacionais. Mas a gente já vem trabalhando na proclamação da palavra de Deus aí há aproximadamente uns 32 anos. Tá? E eu estou muito feliz em estar com vocês aqui nessa noite para poder compartilhar um pouquinho, né, do trabalho de Deus ali no Maranhão. Que alegria estar com vocês aqui nessa noite. Amém? Pastor Neto, é um prazer muito grande, né? E eu fico feliz em vocês receberem a gente com todo carinho, de forma especial, da certa forma de como a igreja tem nos tratado. E uma coisa que eu tenho aprendido aqui no estado de São Paulo, é o carinho dos irmãos, por onde a gente tem passado, as igrejas batistas que têm nos recebido. Os irmãos realmente têm tratado a gente com muito carinho, e isso é muito bom, tá? E eu quero rapidamente fazer a apresentação. Como já disse, eu sou o pastor Nascimento, sou casado com a missionária Maria Esmeralda, temos 3 filhos. A mais velha é Naicilene Souza dos Santos. Essa mora aqui em São Paulo, numa cidade que tem aqui próximo, não sei a distância, Francisco Morato, né? É aqui em São Paulo, né, Francisco? Grande São Paulo. Francisco Morato. Então ela já está há 3 anos. Há 3 anos ela veio para o estado de São Paulo e eu ainda não tinha abraçado a minha filha. E esse mês agora que eu estou aqui na cidade, eu pude ter essa oportunidade de abraçá-la, tá? E amanhã a gente vai estar junto mais uma vez. E tem a minha filha do meio, que é a Cleocilene também. Essa mora na cidade de Humberto de Campos. Também é casada. Essa me deu 2 netos, Juan e Rihanna. E tem o meu filho caçula, que é o Moisés. Moisés também casado, tá? E já me deu uma netinha, Larinha, que é a filha, é a netinha amada da família, tá certo? É a menorzinha. E a gente, graças a Deus, somos uma família unida no amor de Cristo, para a glória de Deus. Amém? Queridos, nós temos aqui uma missão. E o tempo passa rápido e a gente não pode desperdiçar tempo, não é isso? Então vamos então para a palavra de Deus e a gente segue conversando. Eu queria compartilhar com vocês hoje, fazer menção, né, em 3 textos da palavra de Deus, 3 versículos da palavra do Senhor Jesus. Primeiro é um bem conhecido que está lá em Mateus capítulo 28. Esse já é um texto bem conhecido, os irmãos já conhecem, mas eu quero fazer um destaque aqui do que Jesus ele falou para os seus discípulos. E depois nós vamos voltar lá para a nossa divisa, né? Está lá em João, capítulo 3. E eu gostaria que a gente pudesse estar pensando um pouco sobre o que aconteceu, a ordem de que Jesus mandou para que a gente possa cumprir. Mateus 28, do versículo 18 e 19. Diz a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar
todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Com esta passagem bíblica, eu quero falar para vocês daquilo que Deus tem feito em nossas vidas e do que Ele está fazendo e acreditamos no que vai fazer. Porque quando Deus chama, Ele prepara, Ele capacita e nós precisamos continuar a jornada, tá? Antes eu quero orar. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, nosso Pai, eu quero pedir, meu Pai, em Teu nome, Jesus, dá-nos entendimento da Tua palavra. Senhor, que nós possamos juntos aqui entender, Pai, o quanto o Senhor é bom, porque o Senhor entregou o Teu Filho e deu autoridade e poder para que Ele, Pai, na sua autoridade, pudesse nos dar essa missão, para que a gente possa levar e alcançar todos aqueles que precisam da graça salvadora de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Amém. Eu pude observar aqui, queridos, nesse texto, Jesus dando uma missão, passando a missão para os seus discípulos. Eu não conhecia, eu não entendia o que isto significava antes de eu entregar minha vida a Jesus. Antes de ser chamado para o reino, para pregar a palavra de Deus. Certo dia, Deus me deu uma revelação. E esta revelação que Deus me deu, Ele me chamava para que eu fosse pregar a palavra de Deus. Mas eu não entendia o que isto significava. Tentei desviar o foco. Mas Deus me chamou de uma forma mais severa, de uma forma, eu poderia dizer, Ele me deu uma correção. Passei 3 dias em cima d'água. Sofri um naufrágio. 3 dias em cima d'água. Depois que eu saí, que eu fui resgatado, mais 4 pessoas. Eu entendi que Jesus ali, Ele estava cumprindo uma missão na minha vida. Ele estava me chamando para que eu pudesse cumprir a missão e eu ainda não tinha entendido. Observe bem. E a partir daquele dia, eu pude perceber que quando Deus chama, a gente não tem como correr, não tem como sair, não tem como fugir da presença de Deus. Quando Ele chama, Ele quer que você pratique e faça a sua vontade. Então, quando eu entendi o chamado de Jesus, eu precisava, então, sentir algo mais profundo. E aí eu fui verificar o que realmente a conversa que Jesus teve com Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, que é exatamente o versículo 3,16, quando o Senhor disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu fui fazer uma comparação com este texto que Jesus mandou, eu pude perceber. Jesus deu a ordem, mas se a gente não entender o amor, se nós não entendermos esse chamado, se não entendermos realmente o que significa amar de verdade, não passar pelo processo da transformação, não dá para cumprir a promessa do Ide, lá do capítulo 24 de Mateus. Daí eu pude entender o que Paulo escreve em Romanos, capítulo 10. No versículo 1, eu pude observar que Paulo ele faz uma observação seguinte. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração que eu faço, olha só o que ele diz aí, irmãos. Romanos, capítulo 10, versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, e a favor deles, ou seja, do povo de Israel, é que eles sejam salvos. Porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, porém não com entendimento. Quando eu observei Paulo falando que as pessoas tinham zelo de Deus, mas não com entendimento, ele falava que o povo estava se perdendo, embora tivesse bastante conhecimento. Aí eu entendi a conversa, aquele diálogo de Nicodemos com Jesus. Quando Nicodemos vai ter um encontro com Jesus à noite, então ele pergunta, ele foi fazer a visita, então pergunta por que Jesus fazia aqueles milagres, aquelas coisas, aquelas obras, se o Pai não fosse com ele. Jesus disse, Nicodemos,
Em verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Nicodemos, como pode ser isso? Mas quem era Nicodemos? Quem era Nicodemos? Doutor da lei? Nicodemos, um homem instruído na palavra, cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, mas agora está diante de Jesus, mas ele não entendia o que Jesus estava falando a ele. E então Jesus faz aquela pergunta: tu és mestre em Israel? E tu não entende essas coisas? Ora, então, tu és mestre em Israel? E tu não entende o processo do novo nascimento? Eu volto porque Paulo está falando lá em 1 Coríntios capítulo 1, 2. E quando ele diz, eu oro pela salvação desse povo porque eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Então, Nicodemos era zeloso da lei, Nicodemos ensinava a lei, Nicodemos tinha conhecimento, ele era professor. No entanto, ele não tinha o entendimento espiritual do processo do novo nascimento. Eu era zeloso de Deus. Eu acreditava em Deus. Mas ainda não tinha entendido isso. Até o dia em que eu passei por esse processo realmente do novo nascimento. E quando Deus me chamou para o ministério, meus irmãos, Deus me chamou assim, pela sua misericórdia, num momento muito difícil na minha vida, quando eu entendi o plano da salvação e eu fui para a obra missionária. Comecei a plantar igreja em São José de Ribamar. Primeira igreja. Em 3 anos, eu organizei uma igreja em São José de Ribamar. Construímos um templo, a casa pastoral. Depois, eu fui transferido para a cidade de Primeira Cruz, já na região dos Lençóis Maranhenses. Ao chegar lá nos Lençóis, na Igreja Batista dos Mares, revitalizamos a igreja, plantamos uma igreja num povoado chamado Caeté, organizamos a igreja em 4 anos e consolidamos mais uma congregação no povoado chamado Areinhas. Meus irmãos, Deus começou a agir de forma tremenda, foi uma obra muito rápida, Deus abençoou de maneira poderosa. Depois eu tive que voltar para a capital para eu poder estudar, pastor, que na época eu só tinha a 8ª série. Eu estava até conversando com o pastor, eu não tenho vergonha de contar a minha história porque foi o real. E lá aproveitei para fazer também esse seminário. Quando eu retornei, 4 anos depois, vou para Barreirinhas, em 2006. 2006, cheguei em Barreirinhas, consolidamos a primeira igreja batista em Barreirinhas. Naquela ocasião, nós plantamos e organizamos a primeira igreja batista na cidade de Paulino Neves. Em 4 anos, pastor, mais uma vez, 4 anos, organizamos a primeira igreja batista em Paulino Neves. E revitalizamos, ou seja, construímos um prédio provisório e abrimos uma congregação, que é a congregação do Residencial Brasil em Barreirinhas. Me inscrevi para Missões Nacionais em 2009. Em 2010, fomos chamados para missões. Eu não podia ficar na cidade de Barreirinhas, porque eu pastoreava a igreja. Missões, o Brandão entendeu que eu tinha que vir para a cidade de Humberto de Campos, que fica a 160 quilômetros da cidade de Barreirinhas. Ao chegar em Humberto de Campos, desafiei o pastor João Rosa, conversei com ele, digo, meu pastor, preciso da sua ajuda. A primeira igreja batista em Humberto de Campos, só tinha uma igreja naquela cidade. A igreja tinha 40 membros. Estava lá há quase 40 anos. E eu disse, pastor, nós precisamos alcançar essa cidade. Irmãos, para a glória de Deus, começamos a trabalhar. Ele disponibilizou uns jovens, eram 20 jovens. Treinamos os 20 jovens. Foram 3 meses de treinamento na área de evangelismo. Quando terminamos, tinha 16 jovens. Nós levamos esses 16 jovens para o campo. A gente trabalhava, pastor, manhã, tarde e noite. O resultado desse trabalho foi que, em 2019, nós estávamos com 4 igrejas plantadas na cidade de Humberto de Campos, fora
a igreja que foi... Aí, sabe, a primeira igreja batista de Humberto de Campos acordou. É como se ela estivesse num sono profundo. E aí alguém chega e abala assim, acorda, está na hora. E a igreja acordou e nós começamos a trabalhar junto. Plantamos a Igreja Batista Monte das Oliveiras, lá no bairro Abacabeira. Plantamos a Igreja Batista no bairro da Manga, Chequiná. Plantamos a Igreja Batista no bairro da Lagoinha. Tá? E a Igreja Batista no condomínio. Igreja Batista Multiplicadora. E a igreja de Humberto de Campos hoje, ela não perdeu o foco, ela continua. Hoje é a cidade mais evangelizada e a cidade onde tem o maior fluxo de batista. E nesse período eu construí, pastor, 2 templos também. Construí 2 templos, com apoio de dos irmãos do Rio de Janeiro. Teve uma igreja lá em Moquetá. Essa igreja nos abençoou muito e nós construímos 2 templos e também com o apoio de um irmão lá do estado da Bahia, o irmão Manuel Messias, que também nos ajudou. Esse eu tenho ele como irmão e como se fosse um pai na fé, porque esse homem me abençoou muito nesse ministério Humberto de Campos. Para vocês terem uma ideia, a dificuldade maior, quando eu cheguei em Humberto de Campos, eu estava conversando com o pastor Wagner, e a gente estava falando da dificuldade lá, porque a região do Lençóis Maranhense, no Maranhão, é uma região bem carente. E aí a gente começou a evangelizar aquelas pessoas. Mas as pessoas não tinham como vir, irmãos, para a igreja. Eles se convertiam em casa, aceitavam Jesus, mas não queriam vir para a igreja, para o salão de culto. Eu fui então investigar, saber o que estava acontecendo com aqueles irmãos. E eu descobri que os irmãos não estavam vindo porque não tinham roupas apropriadas para vir para o culto. Então isso me levou a eu tomar uma decisão. Vou elaborar um projeto para mim conseguir roupas e calçado para esse pessoal. Então, meu pastor, eu vinha de lá dos Lençóis para a capital, São Luís. E eu vinha fazer coleta de roupas, calçados usados. E eu sempre falava para os irmãos, eu não tinha vergonha e falava, olha, eu não peço para mim não, mas para ajudar os irmãos a ir lá eu peço. Tem gente lá precisando. Se você tem roupa no seu armário que você não está usando, se você tem calçado que você não está mais precisando, junte, bota na sacola que eu venho buscar. E eu fazia essa campanha e eu levava sacos de roupas e calçado para doar para aqueles irmãos. Irmão, a igreja caiu na graça do povo. Vocês precisariam ver a quantidade de gente, de crianças, senhoras, com um monte de criança ali, pegando roupas, porque as crianças... E eles passaram a frequentar a igreja. Mas eu descobri uma outra situação, que muitas daquelas pessoas que estavam indo para a igreja não eram casados. A maioria deles só moravam junto, então eu precisava treiná-los, discipular, para poder batizá-los. Mas para batizar eu teria que casar esse pessoal. Aí ninguém era casado, muita gente não era casada. E o que fazer agora? Fui perguntar por que não era casado. Muitos dizem, a gente não casa porque a gente não tem dinheiro para pagar. Eu digo, esse é o problema, então vamos resolver. Criei um projeto chamado Projeto Coletivo, Casamento Coletivo. E nesse casamento coletivo, eu chamei aqueles casais todos para um salão onde eu pude fazer o curso de noiva com eles. Então, pessoas que eram resistentes ao casamento, que não queriam casar, depois do curso de noiva, eles já estavam prontos para casar. E a gente, então, começou a trabalhar com aqueles irmãos e começamos a casar gente. Meu pastor, eu fiquei conhecido na região como pastor casamenteiro. Eu casei muita gente. Tá? Comecei a casar grupo de 5. O primeiro grupo que eu casei foi de 5. Depois eu casei um grupo de 10. Depois casei um grupo de 12. E daí foi crescendo. Eu parei quando chegou um grupo de 21 casais, porque aí não teve mais espaço. O último casamento não era casamento comunitário, casamento coletivo, a gente pagava lá no cartório. Só que, como a gente conseguiu desenvolver o projeto, esse projeto, através de parceria, ele saía, às vezes, pela metade do preço. E tinha casais que casavam de graça, porque a gente conseguia patrocínio para ajudar essas pessoas que não tinham condições de casar. Para a glória de Deus, a gente passou por muita dificuldade. Mas, quando você desenvolve um projeto desse, fiquem sabendo que a gente paga um preço muito alto. E eu carregava essas coisas, às vezes eu carregava no ombro, e às vezes em moto, né?
Aí eu consegui, eu vou só contar isso aqui para vocês, foi engraçado. Eu e minha esposa, nós fomos em uma outra cidade buscar uns vestidos de noiva. Porque tinha algumas lojas que que aluga a roupa e chega aqueles vestidos que já estão mais, que não estão mais tendo saída, e elas vão guardando. E eu consegui uma parceria com alguém que me conseguiu 12 vestidos de noiva. E eu não tinha noção do tamanho dos vestidos. Aí foi eu e minha esposa, e a gente foi buscar. Se eu deveria ter ido só, não, levei a esposa. Que minha esposa, ela gosta muito de andar comigo. Tá? E aí a gente foi. Quando nós chegamos lá, a moto era uma Bros. E aí, a moça disse, tá aqui os noivos. Agora, os vestidos, perdão. Irmãos, era aquela coisa assim, ó. Sabe? Que alguém agarra assim a capa de trás, como é que dá o nome ali? Grinada, coisa assim, né? Véu. Isso. E aí, observe bem. E a irmã foi colocando dentro do saco, ficou aquele saco assim, dessa altura, assim, cheio. Eram 12 vestidos. E agora? Como é que nós vamos levar esse negócio? Aí eu disse, minha esposa, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai botar esse negócio na garupa da moto aqui. Você senta no meio, você senta na frente, você senta bem no meio. E assim nós fizemos. Só que a estrada tinha dado uma chuva e era barro, muito liso, sabe? O barro era muito liso. Então eu saí, o saco estava mais alto que a gente, na garupa da moto aqui. Minha esposa, ela é bem fortezinha, sabe? E ela entrou entre eu e o saco. E eu vinha assim, meio que assim para frente, sabe? Porque o negócio estava apertado mesmo. Meus irmãos, quando nós chegamos em uma baixa, assim, bem... Quando chegou na subida, a coisa estava muito lisa. Aí, o pneu da moto correu por cima assim, e jogou a gente dentro de uma barreira, de um buraco. Eu fiquei com a perna debaixo da moto, a minha esposa debaixo do saco. Ela ficou debaixo do saco. Agora, quem ia nos acudir? Aí eu gritava, me ajuda. Ela dizia, eu estou presa. E ela dizia assim, tu já saiu? Eu digo, eu estou preso. E nós ficamos lá. Meus irmãos, quando nós saímos de debaixo da moto, a gente estava tão sujo de barro, parece que a gente estava sujo na lama assim. E os vestidos, imagina os vestidos, como é que estavam, sujos. E para eu puxar a moto, só eu e minha esposa, de dentro do buraco para cima. Naquele dia eu trabalhei e botei muita força. Até que a gente conseguiu puxar a moto. E conseguimos. Quando nós chegamos em Humberto de Campos, o pessoal achava que a gente ia sair da lama. Mas tudo isso, irmãos, para cumprir uma missão. Então, nós passamos por muita dificuldade, mas nós conseguimos atingir o nosso objetivo. Deus operou profundamente naquele lugar. 2019, então, cumprida a missão, voltei para a cidade de Barreirinhas. Barreirinhas é capital dos Lençóis Maranhenses. E quando nós chegamos em Barreirinhas, eu fui com muita vontade de chegar em Barreirinhas, porque Barreirinhas é uma cidade com 60 mil habitantes, 64 mil aproximadamente. Então, nosso desejo é de chegar em Barreirinhas, em 4 anos já ter uma igreja organizada lá em Barreirinhas. Uma cidade com 64 mil habitantes, a igreja que eu havia deixado já havia passado por 2 divisões e tinha voltado quase a estaca zero novamente. Então, a Associação das Igrejas Batistas da região dos Lençóis Maranhenses, em parceria com a Convenção e a Junta de Missões Nacionais, resolveram, manda o missionário de volta para Barreirinhas para plantar a igreja, porque senão não vai dar certo. Nós começamos o nosso trabalho muito bom. Começamos em fevereiro, quando foi em junho de 2019, nós estávamos com 162 crianças. Meu irmão, eu estava com esses PowerPoint tudo prontinho. Só que o meu notebook deu problema quando eu cheguei aqui no Rio, quebrou. E aí perdi todos os meus materiais. Aí eu estou trabalhando
de forma improvisada. Até mandei os vídeos para o irmão aí, mas é assim mesmo. É assim que Deus quer, então não vamos usar PowerPoint, vamos usar a palavra. Amém? Tá. Então veja bem, irmãos. E aí, graças a Deus, que nós devemos dar graças a Deus por tudo, veio a pandemia. E a pandemia freou o nosso trabalho. Aquelas crianças desapareceram. Porque a pandemia veio para... E lá na nossa região, a gente não trabalha muito com essa questão da informática, né? Pessoal lá do interior quase não tinha celular, não tinha como fazer isso. Então ficamos praticamente quase 2 anos aí, sem poder fazer nada. Em 2022, nós voltamos a desenvolver as atividades. Eu estava conversando com o pastor a dificuldade da cidade de Barreirinhas. Nós temos algumas resistências e isso realmente levou um determinado tempo para a gente poder conquistar a confiança das pessoas do bairro, onde nós estamos implantando a igreja. E agora nós demos início em 2022 e estamos caminhando agora com um novo projeto. Né? Estamos caminhando com um novo projeto. Nós temos a nossa congregação hoje, nós temos um grupo já nós temos 6 senhoras, 6 mulheres que estão ali regularmente se congregando com a gente. Nós temos mais um grupo de adolescentes, tem mais um grupo são 4 homens. Os homens sempre são mais poucos que as mulheres, né? Mas nós estamos trabalhando também com um projeto agora, a Escolinha de Futebol Monte Sinai, porque nós tivemos uma dificuldade de trabalhar com pequeno grupo. Nós não desistiu. Mas nós, para fazermos os pequenos grupos, primeiramente nós vamos ter que conquistar, trabalhar a confiança das pessoas, da comunidade, que as pessoas, eu não vou expor aqui, né, que eu já conversei com o pastor, depois ele confidencia com vocês, a dificuldade, né, pode ser. Aí a gente tem lá a resistência que travou, assim, a comunidade tem medo de receber pequeno grupo. As pessoas têm medo de receber estudo bíblico em casa. E algumas que tentam receber, alguns dias depois ela vai e não quer, ela desiste. Tem lá um motivo. E a gente não pode, porque está sendo gravado aqui. Né? Então, veja bem. Então, é interessante a gente frisar que em cada cidade tem a sua dificuldade. Tá bom? E uma outra coisa também que impera muito lá é a questão hoje, porque é a cidade de turismo, né? As drogas, elas prevalecem lá. Já fui ameaçado de morte. O cidadão mandou dizer que ele ia me matar, ia sequestrar. Eu ia roubar o carrinho que eu tenho um Sandero 2009, e eles mandaram dizer que eles iam pegar meu carro e iam me matar. Isso tudo eu moro num apartamentozinho que fica entre 4, que eles chamam, para cá eu não sei como é que chama, lá é boca de fumo. Tá? Então a gente mora em 4 setores assim, e aí quando a gente começou a trabalhar lá, começamos a orar, começamos a desenvolver o trabalho, então andou acontecendo umas coisas lá, e aí eles cismaram que a gente estava atrapalhando o trabalho deles. Aí me ameaçaram. Um dia eu saí de casa, fui entrar na garagem, aí 2 pessoas saíram com um facão, de um lado, do outro saiu de outro, eu fiquei entre um facão e outro. E isso realmente me trouxe uma série de situações, problema de saúde também. Tá? Eu estava até confidenciando com o pastor ali algumas dificuldades que eu tive nesse interregno. Pensei em sair do campo, porque a pressão era forte, certo? Por conta das milícias, porque não querem que a gente continue pregando a palavra de Deus, porque eles acham que a gente está atrapalhando o negócio, certo? Então, vocês sabem que não é difícil a vida do missionário no campo. Só a gente que está lá que você sabe o quanto isso é difícil. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Deus colocou no nosso coração a mensagem da palavra do Senhor. E de fazer discípulo de todas as nações. Tá? E aqui, meu irmão, nós estamos. Eu não sei quanto tempo ainda nos resta. Se dá para passar o vídeo, dá, meu irmão? Nesse grande ajuntamento, esse somos é o nosso projeto. Missão de pregar o evangelho, anunciando a salvação. Mas sozinhos e isolados não podemos avançar. É preciso de mãos dadas, lado a lado trabalhar.
Há urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo, a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Pode cortar, irmão. Já deu para vocês perceberem? Ok, já deu para os irmãos conhecerem um pouquinho do projeto. Esse é o projeto da Escolinha de Futebol Monte Sinai, que nós estamos desenvolvendo ali em Barreirinhas. Através dessa escolinha, nós estamos conversando com os adolescentes, com os juniores. Através dessas crianças, nós estamos chegando à casa dos pais delas para fazer relacionamento com a família. Nós já estamos começando aos nossos pequenos grupos. Temos também uma frente missionária no povoado Bosquinho. Essa frente missionária, esse povoado, ele é tipo uma aldeia. Lá é uma família que tem várias pessoas casadas e ali a gente está fazendo trabalho de evangelismo com eles. Peço que os irmãos estejam orando pelo Bosquinho e orando também por esse projeto. Não podemos deixar de orar. A Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira tem muitos projetos. Projeto de plantação de igreja, aqui já foi apresentado, vocês sabem disso, que eu sei que essa igreja é uma igreja missionária. Então vocês conhecem todos os projetos da Junta de Missões Nacionais. Não posso nem... eu falando aqui, os irmãos já sabem do que eu estou dizendo aqui. Todos os projetos, ontem nós estivemos visitando, ali a minha vila, minha pátria, né? Minha vila, minha pátria, Cracolândia, Cristolândia, melhor, entre outros projetos, Barco do Amazonas, Carreta do Sertão, entre outros projetos aí que requer de nós a oração, contribuição, fidelidade para que essa obra avance. Eu quero pedir o apoio dos irmãos para nos ajudar em oração, nos ajude a plantar uma igreja na cidade de Barreirinhas, tá certo? Temos muitas coisas ainda para compartilhar, mas quem sabe em outro momento, pastor, podemos voltar a essa igreja, quem sabe, próximo ano. E se a gente não se encontrar por aqui, não se vê na glória, na eternidade com o Pai. Amém? Que Deus continue abençoando a vida dos meus amados irmãos.